Eu gostaria de convidar o nosso palestrante, ilustre palestrante, conselheiro da seccional, doutor Júlio César da Costa Caros Filho. Por favor, doutor Júlio. Gostaria também de convidar o doutor Eduardo Pereira da Silva. Por favor, doutor Eduardo. O nosso ilustre palestrante de hoje é advogado, pós-graduado em Direito e Processo Civil, conselheiro da seccional. Ele vai falar sobre as principais alterações do novo CPC, nosso Código de Processo Civil, né, doutor Júlio? Vamos tratar de um assunto muito que nos orgulha, porque muitos esperam do Código de Processo, o novo Código, uma revolução, mas, na verdade, quando a gente acaba estudando ele mais a fundo, a gente verifica que não é bem uma revolução. São algumas adaptações ao que, na prática, nós colegas já fazíamos. Já procurávamos tentar trazer essa tutela para o cliente, trazer essa resposta para o cliente. Então, o Código parece que observou isso em muitos momentos e procurou corrigir. Eu falo do Código, novo Código de Processo Civil, com muita satisfação, porque ele é um código que trouxe bastante alteração para o advogado. Ele se demonstra, no seu texto, trazendo inúmeras obrigações à justiça, ao jurisdicionado, e que refletem no trabalho do advogado. Resta saber, depois da sua vigência, como o tribunal vai se comportar, de que forma serão essas aplicações, como isso vai ser recepcionado no contingente de funcionários que nós temos no tribunal, de que forma o tribunal vai conseguir operacionar isso. Então, aí é uma outra história para a gente voltar, talvez, a se reunir aqui e conversar já de modo diferente, como está sendo a prática do novo Código de Processo Civil. Acho que muita gente aqui passou pela mudança do Código Civil em 2002. Parecia muito assustador estudar um código inteiro, trabalhar um código inteiro há muitos anos e depois, de repente, mudar tudo. Mas a gente pode observar hoje que o dia a dia está aí, a gente consegue lidar com a alteração, muita coisa mudou, outras parece que não, e a gente consegue se adequar a isso. E me parece que o Código de Processo não vai ser diferente. Ele sofreu inúmeras alterações recentemente, como, por exemplo, modificou a execução, trouxe tutela antecipada, trouxe uma série de coisas, e isso foi se adaptando e o advogado foi colocando em prática. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo, tá? É uma situação muito descontraída. Nós vamos fazer aqui algumas conjecturas, porque falar de uma lei que ainda não está em vigor significa fazer um laboratório dessa legislação. Nós vamos procurar aqui tratar do que poderá ser, tratar daquilo que está expresso, mas na prática pode ocorrer algumas alterações, pode ser tratado de forma diversa. Então, eu vou procurar abordar alguns temas. O Código traz, assim, pequenas alterações em inúmeros lugares do texto. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de verificar. Até o próprio texto é confuso, porque em vários lugares esse texto foi publicado, uma hora pela Câmara, outra hora pelo Senado, outra hora ele foi revisado. Então, muito se falou do Código, mas quando ele ficou com o texto completo, algumas coisas não aconteceram. Nós vamos falar, por exemplo, da apelação. Muito se falava do final, de acabar com o efeito suspensivo da apelação, e isso não aconteceu. Então, vamos procurar dizer agora o que de fato está no Código, e depois, mais adiante, saber como ele vai ser colocado em prática. Eu queria abrir falando dos honorários recursais, e fiz a divisão desse bate-papo, primeiro privilegiando o que vem para nós. Primeiro privilegiando o que vem para a classe. Então nós vamos falar de honorário, vamos falar de férias do advogado, vamos falar de prazo, depois nós vamos falar de processo, tá? Então, os honorários recursais é uma modificação muito importante para o Código, tá? Está descrito lá no artigo 85, no parágrafo 11º, e lá ele diz assim: quando você tem uma sentença de primeiro grau, essa sentença fixa honorários de 10% a 20%. Então, eventualmente, esse honorário ficou fixado em 10%, quando do recurso
Se essa sentença, se o acordo mantiver as decisões da sentença, o tribunal pode majorar esse honorário de 10 a 20 ou dar um honorário recursal. Então nós teremos um honorário na sentença, que já está estipulado, e um honorário que vem na fase recursal. Agora daí abre inúmeras dúvidas, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma sentença com provimento parcial, então no código, não posso chamar de código antigo porque está vigente, né? Mas no nosso CPC, os juízes costumam fazer a sucumbência recíproca e cada um arca com o seu. É péssimo para a advocacia. No código novo, não. No código novo, cada cliente paga a sucumbência do advogado que foi vitorioso naquele quesito que levou. Ótimo. Então vamos agora ao recurso. Então aquilo que o recurso modificar, aquele advogado vai ser majorado. Aquilo que ele não modificar, o advogado que levou em primeira instância aquela parte que não foi modificado, permanece com aquele honorário. Ora, o advogado ganha em primeiro grau, recebe um honorário de 10%. O acórdão vem e modifica a sentença contrária a ele perde o honorário. A princípio se falava, quando o código começou a se movimentar, e esse código se movimentou muito rápido, 5 anos ele já foi aprovado, o Código Civil ficou décadas, se falavam em permanecer com o honorário de primeiro grau, e ainda que a sentença de segundo grau se reformasse de primeiro grau, o honorário estava mantido. Mas por que isso? Porque pensava-se em excluir o efeito suspensivo da apelação. Então, veja, se eu não tenho efeito suspensivo na apelação, quando eu entro com a apelação daquela sentença, o honorário está valendo como execução provisória. Então, eu tenho como ir executando esse honorário, e aí falava-se muito, se a decisão vier aí reformar, o honorário já está sendo executado, ele transita em julgado naquele quesito. Quando cai por terra e o efeito suspensivo da apelação se mantém, não há o que falar em honorário nem em execução provisória. Nós temos que aguardar a decisão do acordo, e aí a decisão do acordo, se vier a corrigir essa sentença, tira do advogado o honorário de primeiro grau. Depois nós vamos, mais no fim, abrir para pergunta, e a gente esclarece isso um pouco mais adiante, mas mais ou menos no geral, com a tirada do efeito suspensivo, é isso. Eu tenho um honorário de primeiro grau que o juiz me dá em 10%. Eu passo para segundo grau, se eu ganho da sentença, eu levo esses 10%, mais o honorário recursal. Se eu perco a sentença, eu perco o honorário da sentença e ganho só o recursal. Tá? É um avanço? É verdade, é um avanço. Porque antes nós trabalhávamos em primeiro grau, a outra parte perdia, recorria, e nós não tínhamos nenhum acréscimo de honorário por conta disso. E tínhamos que continuar trabalhando, fazendo contrarrazões e defendendo, como vocês sabem. Então, nesse quesito, o honorário recursal trouxe bastante benefício para a advocacia. Depois nós temos uma outra situação que o Código trata do honorário, transformou ele em natureza alimentar. Olha, doutor, mas ele já tinha uma certa natureza alimentar, muito se discutia, alguma jurisprudência aceitava, mas a legislação não era clara a respeito disso. Agora o novo CPC ele diz o seguinte, lá no parágrafo 14º, o honorário tem natureza alimentar e recebe os mesmos privilégios do crédito trabalhista. É importante receber isso no honorário, tá? Porque a gente sabe que a ação trabalhista, a penhora na conta pega até no vizinho. Nós sabemos como que funciona a penhora trabalhista. Então nós vamos ter esse benefício. O honorário do advogado passa a ter caráter alimentar e tem a mesma finalidade que um crédito trabalhista. Isso significa, tem preferência, é privilegiado, o bloqueio de conta ocorre com mais facilidade. Quando nós tivemos que, por exemplo, pedir uma despersonalidade jurídica, na esfera civil a gente tem que alegar dolo, má-fé do empresário. Na esfera do trabalho, não. Bate o bloqueio no CNPJ, não achou, vai para o CPF, vai embora, o juiz nem olha para isso. Nós sabemos isso na prática. O honorário tendo esse caráter, nós só vamos precisar no dia a dia que o juiz civil, que está recebendo essa nomenclatura nova, passe a se comportar como o juiz do trabalho se comporta, evitando essa dificuldade da despersonalidade jurídica. Então aí esse caráter alimentar dos honorários passa a valer dessa forma como trabalhista. Vejo como um excelente avanço para a advocacia, tá? E depois eu quero falar aqui dos honorários para a sociedade de advogados. Esse quesito aqui ficou muito importante, embora no dia a dia, na prática, muitos que advogam sozinho ou com colegas sem ter sociedade constituída, pode dizer, olha, mas que diferença isso faz e tudo? Olha,
para este ano e daqui para frente faz muita diferença, especialmente no que tange a carga tributária. Por quê? Porque quando eu recebo um honorário na pessoa física, eu sou tributado no imposto de renda 27,5% de acordo com a tabela. 12, 17, 27 e por aí vai, nós temos a tabela do imposto de renda. A sociedade de advogados, ela passa a figurar no Simples. Quando eu recebo honorário na sociedade de advogado, eu vou pagar de acordo com a tabela do Simples. A tabela do Simples para o advogado é 100% um paraíso, como é para o comércio? Não é verdade, porque o INSS do comércio está embutido no Simples, na sociedade de advogado está de fora. Então, não trouxe esse benefício 100%, mas posso garantir para vocês que o honorário recebido na sociedade, ele é tributável menos, ele tem uma carga menor do que o honorário recebido no advogado. Não bastasse isso, tem sociedade que tem inúmeros advogados e dificulta muito quando um advogado recebe, na hora do repasse, para quem ele passa, divergência de sócio, advogado recebe o honorário, entende que aquele honorário é dele, o outro colega não é, enfim, isso fica solucionado. Quando a sociedade passa a receber o honorário, no CNPJ da sociedade, na inscrição da sociedade na ordem. Então, eu ressalto aqui, nessa modificação, esses dois quesitos, a carga tributária, que melhora e muito, e a organização social do escritório, que tem como se fazer essa divisão de forma mais adequada. Depois, ainda falando de honorário, eu reservei bastante tempo para essa parte, que eu acho que é uma parte interessante que o Código traz, é o honorário contra a Fazenda Pública. Alguns de vocês devem ter advogado contra a Fazenda Pública, e quando você fica anos e anos advogando contra a Fazenda Pública e recebe lá uma condenação de valor elevado, de valor que vai trazer ali para o seu escritório agora a recompensa daquela década trabalhando, o juiz faz aquela fixação de honorário irrisório. Isso acabou, foi criado pela lei uma tabela. Dentro dessa tabela fica estipulado os honorários de 10% para X valor, 8% para X valor, 6, 5, 4 e vai reduzindo. Então não pode mais o juiz arbitrariamente alegar um honorário ínfimo. Não pode mais ele fazer isso. Ele tem que obedecer uma tabela. Essa tabela está lá no parágrafo 3º do artigo 85. O rol é taxativo, vem descrevendo exatamente em quantidade de salários mínimos. Se o advogado se enquadra naquela tabela, o honorário que tem que ser recebido é aquele aplicável lá. Então ele vem diminuindo 8, 7, 6, mas ele não fica irrisório. O juiz tem que obedecer aquela tabela. Ficou importante, evita o aviltamento dos honorários por parte da Justiça, que isso acontece muito, porque as ações contra a Fazenda são ações de valores elevadíssimos, e aí na hora de arbitrar o honorário, o juiz quer fazer um honorário que seja menor que o salário dele. Isso vai acabar. Tá? O honorário tem tabela e tem que ser cumprido. Depois, ainda de honorário, e eu acho que agora é o último tópico, nós falamos aqui do honorário do advogado público. O advogado público presta concurso, recebe o concurso e não tem os honorários. Ele passa a receber o honorário, o advogado público, no parágrafo 19º do artigo 85. Então, presta concurso, advogado público, ingressa com ação, recebe honorário também. Tem tabela, tem fixação, da mesma forma que o advogado da Fazenda. Então, o Código trouxe essa mudança em termos de honorário, que foi uma mudança substancial, um apelo da advocacia que foi recebido, e vamos comemorar isso aí, que sai em 2016 aí na vigência do Código, tá? É importante falar isso quando fala de vigência, nós estamos falando de um Código que ainda não vige. Ele começa a valer 12 meses da sua publicação, a presidente ainda não sancionou, ele está pronto, ele está aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas enquanto não tiver a sanção, o veto presidencial e a publicação, ele não passa a valer. Então a vacatio legis é de 12 meses, mais da data da publicação. Então nós não temos há uma expectativa breve, mas que 2016 a gente começa a ter o Código em vigor. Agora, eu como separei as coisas, primeiro privilegiando o advogado, que eu sou um amante da profissão, sou da casa, o Eduardo sabe, me conhece, então nós vamos falar agora das férias do advogado. Então, o Código trouxe essa inovação. Alguns tribunais adotavam essa medida, mas para adotar a medida da suspensão de prazo no fim de ano, era uma batalha da ordem com um tribunal imensa, por vezes tinha que ir ao CNJ, por hora representação, com muita luta se conseguia isso, agora é lei. Então o prazo suspende todo ano no dia 20 de dezembro e
retorna no dia 20 de janeiro. Está lá no artigo 218 do novo CPC. Então, nós não temos mais essa dúvida se no final do ano vai ocorrer, não vai ocorrer, quando suspende o prazo, quando volta. Não. No dia 20 de dezembro, os prazos estão suspensos. O tribunal continua funcionando? Sim. Porque os juízes, os serventuários da justiça, eles tiram as suas férias de acordo com faz um ano de casa, isso é uma mudança que já teve no passado. Então, a justiça continua funcionando, mas o tribunal está impedido pelo Código de marcar audiência e fazer julgamento de segunda instância. Mas, doutor, por que julgamento de segunda instância? De primeira não. Porque o julgamento de segunda instância tem a sustentação oral e não pode exigir do advogado a presença. Então, fica suspenso julgamento de segunda instância e fica suspensa a audiência e fica suspenso o prazo processual. Então, talvez para 2016... 15, 16 não, mas 2017 já passa a valer, e eu acho que as agências de turismo aí vão comemorar também, né? Essas férias aí é merecida. E aí eu falo das contagens de prazo. É muito importante essa contagem de prazo, isso mudou demais. Quando eu leio de contagem de prazo no código, eu queria que já estivesse valendo. Porque nós temos hoje uma publicação que sai na quinta-feira, eu tenho que cumprir prazo já sexta, sábado, domingo e por aí em diante. E quando o prazo, lá no artigo 217 do novo CPC agora, ele passa a valer somente em dias úteis, então quando eu tiver uma publicação na quinta-feira, eu conto sexta, interrompe. Volta na segunda, terça, quarta é feriado municipal, interrompe. Quinta, sexta é feriado estadual, interrompe. Segunda-feira é feriado federal, interrompe. Então nós temos essas interrupções, o tribunal tem que tratar de publicar isso, especialmente quando for feriado municipal. Nós temos um processo numa comarca, que pode ter uma discussão de competência indo para outra. Isso nós vamos aguardar na vigência do código como vai se moldar. Tem muita discussão para vir pela frente, e também se não tiver discussão, né, Eduardo, não tem serviço palestrante, né? Então, muita coisa ainda acontece quando a prática do tribunal passar a valer. Depois, a gente ressalta a ordem cronológica dos processos, o julgamento. Isso é uma inovação. Olha, eu não sei como o tribunal vai botar em prática, tá? Mas que para a advocacia é excelente, é excelente. Porque na medida em que o tribunal disponibiliza uma pauta, como é na Justiça do Trabalho, dizendo naquele dia eu vou julgar o processo, eu posso dizer ao meu cliente, ó, o seu processo julga naquele dia. Porque o juiz não poderá abster de julgar o processo, ao menos que ele converta a decisão em diligência. Ora, mas para converter em diligência tem que analisar os autos. Então, não é desculpa para dar sentença. Não é porque falta funcionários, não é porque não vai haver tempo. Então eu creio que isso vai agilizar e dar condição para o advogado saber quando sai a sentença, em que data ela sai, de que forma ela vai ser feita. Então, além de nós termos uma data, ele vai seguir uma ordem. Então veja só, a ordem vem como de protocolo. Nessa ordem de protocolo, ele vai obedecer uma ordem de julgamento, de modo que aquele processo que vem depois, por outros interesses, não possa ser julgado antes do processo anterior, daquele processo que você protocolou aqui, que ele tem data para acontecer. Aquele julgamento não pode ser feito antes do seu. O doutor, tem exceção? Toda regra tem exceção, a gente sabe disso desde que começa a estudar direito e que não tem regra sem exceção. Vamos para algumas exceções. Quando o tribunal reforma a sentença, anula ela, ele vem para o primeiro da lista. Ó. Ele sai na frente de todo mundo? Não, ele já vinha na frente, porque se ele está em segunda instância, ele reforma, ele vem em primeiro lugar. Então ele entra na frente da lista. Tá? Outro exemplo, o Estatuto do Idoso, que dá julgamento privilegiado, tira da pauta, coloca à frente na lista. Também uma outra situação. Isso está lá no artigo 12, no parágrafo 1º tem a lista de processos, e o parágrafo 2º fala das exceções. Então nós temos algumas exceções lá, e a que eu gostaria de ressaltar seria essa da nulidade, que é importante para não voltar lá para o final da fila, passa a ser julgado em primeiro lugar na listagem, e do Estatuto do Idoso, que é um privilégio, que aí está em lei regulamentada e passa a valer. Tá? Depois, vamos conversar um pouquinho de petição inicial. Então, lá a petição inicial no Código vigente, nós vamos lá no 282, vamos verificar os requisitos, vamos preencher os requisitos e pronto. Vamos dar entrada na ação. Acontece que o juiz hoje ele faz assim, não sabe a profissão
do réu, não sabe o estado civil do réu, indefere a petição inicial, pede para emendar e dificulta. No novo Código de Processo, não. Se o juiz tiver condição de citar por aqueles dados que você possui, que preenche o requerimento, ele vai promover a citação. Então eu não tenho a profissão, mas eu tenho nome, RG, CPF, endereço, é suficiente para promover a citação? Ele vai promover a citação. O juiz não pode indeferir a petição inicial por falta dos requisitos do antigo 282, que hoje está no artigo 317, inciso 2. Do Código Novo, tá? Então, o que o juiz faz? Ele, se faltam dos requisitos, ele precisa fundamentar qual o requisito exato que falta e dar o prazo para apresentação da emenda sem indeferir, tá? Essa emenda que antes era de 10 dias passa a ser 15. Então, houve uma dilação. Pode ver que eu estou falando de férias, de advogado, de honorário, estou dando trabalho para o juiz. Esse é o novo CPC. Tá? É o que a gente observa disso. Então, também lá na petição inicial, hoje a gente pode incluir lá no 317 o endereço eletrônico. Ah, doutor, mas eu já pedia para citar por endereço eletrônico, porque lá a citação antiga já me dava essa condição de endereço eletrônico. O tribunal praticamente não aplicava, quando aplica não era requisito essencial, e você às vezes tinha dificuldade de provar isso, porque aí entra nos méritos do processo eletrônico, tem criptografia, uma série de outras situações para demonstrar que aquele e-mail é verdadeiro, é do indivíduo ou não é. Hoje faz parte da petição inicial da qualificação o endereço eletrônico, para pedir para citação no endereço eletrônico. É possível a citação no endereço eletrônico, é possível, é requisito da petição inicial. Tá? Essa emenda da inicial é lá no artigo 319, que são os 15 dias, que antes era 10, passou para 15. O juiz não indefere a petição inicial. Ele dá a emenda, procede a emenda e prossegue a ação. Agora, nós temos uma outra situação que é a conciliação. Esse CPC ele veio para disciplinar, para trazer para o tribunal, impulsionar muito o tribunal na conciliação e arbitragem. Então, o que ele fez de inovação? Olha, na petição inicial, o juiz recebe a petição inicial e não manda citar o réu. Ele recebe a petição inicial e marca audiência. Isso quem advoga na Justiça do Trabalho já conhece isso bem. Protocola a ação, sai marcada a audiência. A expectativa nossa é que na Justiça Estadual, protocolou a ação, marca a audiência com no mínimo 30 dias e a parte tem que ser citada com antecedência mínima de 10 dias. Que vai dar um pedido de redesignação, coisas que valem. Ótimo. Então, veja só. Eu tenho audiência de conciliação já preliminarmente. Entrou com a petição inicial, o juiz marca a audiência de conciliação. Marcada a audiência de conciliação, se restar infrutífera, passa aí contar o prazo para contestação, que nós vamos falar mais adiante de contestação. Então, a audiência de conciliação hoje ela ficou o quê? A prévia do processo. O juiz recebe, ele não dá ao menos um despacho com relação à emenda ou com relação a sanear o processo no que tange a sua formalidade, ele marca a audiência. Ele não vai pedir especificação de provas para produzir, testemunha, nada disso. Primeiro, a audiência de conciliação. Restou infrutífera, 15 dias para conciliação. Ótimo. Doutor, mas eu posso peticionar e dizer que não tem interesse a audiência de conciliação. Ele prevê. Então eu faço a petição inicial, expressamente já digo para o juiz, olha, eu sou intransigente, eu não quero acordo nenhum, meu direito é esse e eu não quero audiência de conciliação. Tá? O código prevê. Também tem que prever, tem que regulamentar para quem é intransigente, né? E ele prevê. O réu, quando recebe, peticiona também o seu não comprometimento com a audiência e aí nessa petição passa a valer os 15 dias da contestação. Então, ele pode dessa forma. Se ele pode o autor, também pode o réu. Então, o réu recebe a petição inicial com data para conciliação. Data de conciliação. Ele diz assim, não tenho interesse na conciliação. Ele protocola a petição dizendo que não tem interesse na conciliação, abre o prazo de 15 dias da contestação na data do protocolo. Então, a conciliação, ela ocorre quando do interesse das partes. O tribunal se movimenta para que isso ocorra. Então, a parte não pediu, está suprimida isso da petição inicial, o juiz marca a audiência. Por quê? Porque fala o legislador que se o autor não quiser audiência de conciliação, ele tem que determinar de forma expressa. O réu recebeu, não peticionou, não informou, comparece na audiência de conciliação. Não está valendo o prazo de contestação, só depois da audiência de conciliação. Tá? Aí agora nós vamos falar da contestação.
Então, nós temos aí, restou infrutífera a audiência de conciliação, vamos abrir prazo de 15 dias para contestação. Do protocolo da renúncia, abre o prazo de 15 dias para contestação. Então, eu tinha prazo de 15 dias da contestação antes da citação válida, né? Muito se discutia se a citação era válida, com o protocolo, se volta. Agora não. Eu tenho prazo para contestação da decisão da audiência que tornou infrutífera, 15 dias. Ou do protocolo da petição que nega a audiência, 15 dias. Se superada essa situação, se não houve citação, se não foi localizado, não passa a correr o prazo, como era antigamente, isso não modifica. O que traz da inovação é que não tenho 15 dias para citação, eu tenho 15 dias após a audiência de conciliação. A audiência de conciliação é una? Não. O tribunal, a legislação, como estimula o tribunal a fazer essa conciliação, ela pede que o magistrado promova tantas quantas forem necessárias para a solução da lide. Então, eu posso ter numa preliminar, numa audiência de conciliação, eu posso ter ali que as partes estão em vias de se conciliar, mas falta um detalhe, falta uma apresentação de um documento, falta verificar um orçamento de determinado valor de prejuízo, e aí o juiz pode, faltando um quesito, ou próximo da conciliação, marcar uma nova audiência de conciliação, e o prazo ainda para contestação não começa, e daí a gente ainda tem estabelecida essa situação de prazo processual. Então, primeiro passo, olha, quem advoga na esfera trabalhista não vai sentir modificação nenhuma. O juiz nem olha para o processo enquanto não chega na audiência. Me parece que o processo civil foi beber nas águas da Justiça do Trabalho nesse quesito. Vai marcar audiência, enquanto não acontecer a audiência, não se acontece nada, ao menos que aconteça a famosa tutela de evidência ou de urgência, que nós vamos falar mais adiante, que botou por terra a tutela antecipada, que nós estudamos tanto lá no 273, o legislador desconsidera isso e acaba, nós vamos falar dela. Tá, então, se não tem pedido de tutela antecipada, audiência, após a audiência, 15 dias para contestação. Tá, daí podem surgir algumas dúvidas, se compareceu ou não compareceu, em caso de litisconsórcio, se comparece um e não comparece outro, se eu tenho contestação para aquele que não compareceu, a parte que compareceu, se restou infrutífera, aí isso nós vamos ter que ter cautela e ver como o tribunal vai se moldar no dia a dia dessa situação, tá? Olha, aqui nós vamos falar de um quesito que é a redistribuição do ônus da prova. Eu fiz questão de trazer. Quando a gente lê um pouco sobre o novo processo civil, muita gente não fala disso, passa despercebido, destaca outros pontos mais relevantes e não traz. Eu quis trazer essa questão da redistribuição do ônus da prova, por quê? Porque nós que militamos na prática, a gente já vivencia isso com o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Nós vivenciamos isso na Justiça do Trabalho, que nós temos uma parte hipossuficiente e a gente tem essa relação de modificação. E no Código de Processo Civil, nós não tínhamos isso. O juiz entendia, a justiça entendia que as partes estavam no mesmo patamar, ainda que uma pessoa física demandasse contra a Coca-Cola. Então, e que não fosse uma relação de consumo, ainda que um prestador de serviço pequeno demandasse com uma ação contra uma grande empresa, uma multinacional, nós não tínhamos essa modificação. O novo CPC trouxe essa modernidade. O juiz pode redistribuir o ônus da prova. O legislador procurou falar assim para não confundir com a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor, porque a inversão do ônus da prova ela traz a prova invertida na totalidade para a empresa que presta serviço e exclui do consumidor. A redistribuição do ônus da prova, não. Ela permite o juiz, está regulado lá no artigo 371, parágrafo 1º e parágrafo 3º, item 2, tá? Me permitem a consulta aqui, porque a gente trabalhou tantos anos no CPC, decora inúmeros artigos e agora mudou tudo. Então nós vamos tudo de novo aprender novamente. Então nós temos a redistribuição. Então isso vai ocorrer, por exemplo, o indivíduo demanda contra banco. Ele não tem aquela documentação ali contra o banco. O juiz redistribui a prova e obriga que o banco apresente. Antes a gente tinha que entrar com uma ação de exibição de documentos. Torna a entrar com essa ação, aqui o banco vai se defendendo, a ação ainda não foi julgada, você não consegue o documento aqui, o banco faz recursos aqui e você não atravessa. Isso vai acabar. Se eu tenho redistribuição do ônus da prova dentro do processo,
O juiz cria ônus para quem não tem, e se aquele indivíduo não apresenta, ele sucumbe naquele quesito. Então, essa redistribuição, o Código já observou, o legislador já observou que isso vinha trazendo dificuldade para o dia a dia, para a exibição de documentos e uma série de outras situações, e acabou. Permite o juiz trazer o equilíbrio entre as partes com a redistribuição do ônus da prova. Aí vai, é claro, da habilidade dos nossos colegas, pelas partes, de fazer esse requerimento, de procurar pautar onde está difícil conseguir essa prova, por onde ela tem que ser produzida, se tem melhor condição de fazer a perícia, o réu ou o autor, de quem pode produzir, de quem tem condição de trazer a testemunha aos autos, se é o réu ou se é o autor, e esse requerimento é feito ao juiz, e o juiz pode, hoje, ou na vigência do CPC, redistribuir o ônus da prova. Então, é um quesito muito importante processual, que traz ou procura trazer equilíbrio entre as partes, o que em outras legislações mais nova, mais avançada, já ocorria, como na Justiça do Trabalho, como no Código de Processo, no Código de Defesa do Consumidor e outras legislações que traz esse equilíbrio das partes. Tá? Então, é importante a redistribuição do ônus da prova, eu quis trazer porque eu acho que isso, na questão processual, traz muita diferença no dia a dia do processo. Pessoal, aqui no artigo 189, o novo código ele traz uma situação que é a mudança de procedimento. Isso para nós advogados assim, fazendo uma leitura, imaginando, parece um pouco complicado de se aplicar. Parece um pouco difícil de se equacionar, mas a legislação prevê. Então significa o seguinte, que o juiz, com consentimento das partes, pode mudar o rito processual. De sumário para ordinário, de ordinário para especial, adequar o rito de modo que atenda às duas partes. Olha, doutor, mas a parte privilegiada no rito não vai aceitar a mudança do rito, ou o réu não concorda, o autor. Tem que haver a concordância das partes. Existe situação em que a parte, ambas as partes, têm interesse que o rito seja modificado. Porque, embora o réu tenha, a princípio, uma pretensão resistida no processo, e o autor tenha a pretensão de ter o processo suprido, no trâmite processual, nós temos situações que ambos concordam que aquilo seja mais célere. Porque, ainda que o autor queira uma solução do processo, se ela for demorada, ela pode, quando vier, não traz benefício para o réu. O réu, quando contesta a ação e quando ele se defende, ele, ainda que ele talvez tenha o interesse de protelar, ainda que a sua contestação seja feita não com esse intuito, mas que a demora do processo traga para ele algum benefício, ele pode trazer dentro do processo prejuízo. Perecimento da coisa, na entrega da coisa. Você pode ter a demolição de um imóvel que pode ocorrer e que talvez não conseguiu ser abrangido pela tutela de urgência ou evidência, que nós vamos falar. Não houve documento suficiente para inibir. Então, às vezes, essa questão de que o réu quer sempre que o processo demora e o autor quer sempre que o processo ande, por vezes isso pode se aproximar. O réu tem o interesse de que seja mais curto em algum aspecto, o autor tem interesse de que isso aconteça em determinado aspecto, e aí há a mudança de procedimento. Na aplicação prática, isso para nós advogados, vamos ver como que isso vai se trabalhar, tá? Mudar um rito especial para ordinário, ordinário para sumário, isso vai depender. Eu acho que como é o advogado que constrói a jurisprudência, e como é o advogado que constrói a lei, porque a lei advém dos costumes, a princípio, é o advogado que vai construir a habilidade para a mudança do rito, tá? Aqui eu quero deixar vocês e dizer a vocês que ainda é uma reflexão em que aspecto prático nós vamos trazer isso para ser amoldado, mas a legislação prevê, tá? Depois, agora, eu vou falar um pouquinho da tutela de urgência e tutela de evidência. Essa matéria, ou esse tópico, merecia a gente se reunir aqui novamente para falar talvez 1 hora ou mais sobre esse assunto, porque falar de tutela antecipada leva meses.
devido às suas especificidades e devido às suas particularidades, e até na aplicação dela no dia a dia é difícil. Quem dirá falar que acabou a tutela antecipada e agora criamos 2 institutos, tutela de urgência e tutela de evidência. E não bastasse acabar com a tutela antecipada, o código também acaba com a cautelar. Ou pelo menos acaba com a dúvida se eu entro com a ação cautelar e depois ingresso com a principal, ou se eu entro com a ação principal e peço tutela antecipada. Olha, às vezes você se depara com um cliente, analisa a questão dele prática, ingressa com a ação principal e pede tutela, o juiz indefere porque diz que o provimento é cautelar. Ora, às vezes você entra com um procedimento cautelar, aguardando ali o resto dos documentos vir por parte do cliente, uma nova reunião, para poder promover uma ação principal mais robusta, e o juiz indefere dizendo que não é caso de cautelar e provimento antecipatório. Nós estamos aqui com colegas do dia a dia e sabem do que eu estou falando. E você tem que ficar com o código de hoje tentando adivinhar o que o juiz pensa, porque o juiz de primeiro grau ainda não está prevento de nada. Então nós não sabemos nem que juiz vai cair e nem o que ele pensa, porque o pensamento dele não gera jurisprudência. Então fica difícil de advogar nesse quesito. O código parece que tentou trazer algumas soluções aqui. Então, a tutela de urgência nada mais é que a tutela antecipada. Fumus muriuri, periculum in mora, irreversibilidade do provimento, e nós temos aqui a tutela. A tutela de evidência é aquela tutela que dispensa os requisitos do antigo 273 e apresenta um documento comprobatório. O que a gente chamava antes, em exceção de pré-executividade, por pontos de Miranda, eu tenho um pagamento, eu não preciso embargar. A tutela de evidência é essa. Eu não preciso demonstrar perigo da demora. Eu não preciso demonstrar fumaça do bom direito, porque eu não tenho fumaça, eu tenho o direito na mão. Eu tenho um documento que comprova. Então eu chamo isso de tutela de evidência. Nós vamos deixar de chamar um documento evidente de fumaça do bom direito, porque ele não é fumaça, ele é o direito em si declarado. Então, a tutela de evidência, documento que comprova. A tutela de urgência é a tutela antecipada, fumus boniuri, periculum in mora, irreversibilidade do direito. Agora, eu não preciso mais pedir tutela antecipada, ou hoje tutela de evidência, ou tutela de urgência, no limiar do processo. Eu não preciso ingressar com a ação e pedir a tutela antecipada, e muitos autores chamam isso de liminar, porque está no limiar do processo, e mais adiante, se houver alguns atos e você vem pedir a tutela antecipada, ele chama somente de tutela antecipada, e havia uma confusão enorme entre tutela antecipada e liminar. Então agora não, eu posso fazer uma simples petição pedindo a tutela de evidência. Tenho o documento aqui. Depois eu vou entrar com a principal. A tutela de evidência é a antiga ação cautelar, que passa a ser principal. Só que agora ela está regulamentada. O juiz recebe a tutela de evidência. E tem mais. A legislação lá no artigo 301, 302 e 292, 301, 302 e 292, ela deixa clara que por onde eu devo percorrer. Se eu tenho uma prova evidente e o meu dano é iminente, eu faço a petição, demonstro a prova e saio com a tutela de evidência. Depois eu ingresso com a ação principal. Se eu posso entrar com a ação principal mais robusta, eu vou pedir a tutela de evidência ou de urgência dentro dos autos. Eu posso agora caminhar de acordo com o que o meu cliente precisa, porque o legislador botou fim na dúvida entre cautelar e tutela de urgência. Olha, doutor, ele botou fim na dúvida ou ele me trouxe mais dúvida? Porque vamos analisar o seguinte, eu analisava a situação e eu pedi um provimento cautelar porque eu precisava daquilo urgente. Depois eu ia na principal tratar de danos morais e outras situações para incrementar. E às vezes até fazíamos alguns pedidos que nem existiam para poder entrar com a principal, porque senão a cautelar perdia o objeto. Agora eu não preciso mais. Se eu entrar com a tutela de evidência ou de urgência e não precisar entrar com a principal e ela não for atacada pelo recurso que nós vamos falar mais adiante, ela transita em julgado. Ela não perde a sua eficácia porque a ação principal não existiu. Olha, muitas das vezes eu já tenho no provimento, na cautelar, eu já tinha no provimento o que o meu cliente queria. O que a gente chama do bem da vida. Eu já tenho o que ele quer, aí eu tinha que criar uma ação inicial, uma principal, pedindo um dano moral, coisa que o vale, para manter vivo aquela ação
Hoje eu não preciso mais. A tutela de evidência ou de urgência por si só subsiste, e se ela não for contestada, ela transita em julgado. Não preciso mais fazer a tutela. A simplificação me parece que caminha por aí. Quando ela é incidental, eu não vejo diferença da tutela de urgência da tutela antecipada, senão no artigo. A tutela de evidência não existia, passa a valer. O que ela difere da tutela antecipada é que aquela prova que a gente tinha evidente, a gente chamava de fumus boniuri. Falava para o juiz que era uma fumaça, e não é verdade, era o direito em si. Basicamente é isso, tutela de evidência, tutela de urgência. Agora, esse assunto dá discussão aí na prática depois para muitos e muitos livros e trabalhos e por aí vai. Depois, o código traz também o tal do julgamento em bloco, em casos repetitivos. Aquelas ações contra a Sabesp, que agora com a falta de água vai ter muita. Eletropaulo e bancos e outras. Então, a justiça, na medida que ela vai recebendo ações repetitivas com o mesmo objeto, aquela ação que chega no tribunal, o tribunal paralisa as demais em primeira instância, dá a solução em segundo grau, e a solução de segundo grau resolve as decisões de primeiro grau. Mas, doutor, mas a solução de segundo grau, o juiz de primeiro grau não é obrigado a acatar? Nós vamos falar mais adiante. Então, resolveu essa situação aqui. Porque se eu tenho uma decisão de segundo grau, e ela é jurisprudência porque ela está decidindo todas as outras aqui embaixo, ela passa a ser reiterada, ela dá efeito, não sei se já posso chamar assim, mas efeito vinculante ao juiz de primeiro grau, e ela resolve. Ela resolve por força do dispositivo de que a justiça tem que acatar agora a jurisprudência. Nós vamos falar disso ainda. Precisei adiantar um pouco para entender por que eu vou resolver isso no segundo grau e o segundo grau vai me dar solução em primeiro grau. Eu não tenho isso no CPC hoje. O máximo que eu posso fazer é pegar uma cópia do acordo e falar, excelência, o tribunal está pensando assim. E olha, eventualmente eu agravei de instrumento aqui no processo em determinado momento e aquela turma é preventa nos meus autos. Eu vou cair lá. Será que dá para entender que o julgamento será aquele? É o que nós fazemos hoje. Por vezes a gente tenta arrumar um agravo de instrumento qualquer para ver se torna o tribunal prevento, para já ir vendo o que vai ser da nossa apelação. Porque quando eu agravo de instrumento, eu torno o tribunal prevento, quando chegar na apelação vai seguir o mesmo caminho. Agora não. Eu não preciso estar naquela turma para me beneficiar daquela decisão. A jurisprudência tem que ser acatada. Então, esse julgamento em bloco está lá no artigo 12, item 2. Outra situação, e agora no artigo 354, é a decisão parcial do mérito. Nossa, isso é uma coisa que a gente queria faz muito tempo. Se eu tenho uma contestação que torna um pedido da inicial incontroverso, ora, o autor pede R$2.000 de aluguel e o réu resiste em contestação dizendo que é R$1.500, os R$1.500 são incontroversos. Se eu tenho R$1.500 incontroverso, por que eu tenho que esperar 5 anos para uma decisão transitada em julgado para receber ao menos aquilo que o réu já me disse que é devido? O Código de Processo atual faz isso. A decisão parcial do provimento traz essa modernidade. O juiz recebe a contestação, fixa os pontos incontroversos e decide parcialmente. E profere sentença naquele quesito. E dali ataca-se o recurso, que nós vamos falar mais adiante, do agravo de instrumento, ou está transitado e julgado. Ora, doutor, mas eu vou agravar de instrumento daquilo que eu estou dizendo em controverso? No mínimo está me faltando interesse recursal. Mas, às vezes, o juiz julga em controverso, mas aplica uma atualização diversa. Ele julga em controverso, mas o valor ainda não é líquido, precisa ser decidido. Há possibilidade de recurso da decisão, mas eu posso ter uma decisão parcial do provimento. Eu tenho certeza que por vezes o juiz observava no processo e ele já podia dar aquilo de plano, mas ele não pode, porque ele tem que aguardar para se decidir de sentença. E quantas vezes a gente tinha despacho assim, aguarde-se decisão em sentença. Na Justiça do Trabalho o juiz fala assim, nada a despachar, nada
apresentar, né? Parece que é um despacho padrão. Agora com provimento parcial, isso vai trazer muito benefício para o autor, alguma dificuldade para o réu, porque o advogado do réu vai ter que tomar um pouco de cuidado na contestação, mas mais uma vez ressalta a habilidade do colega, que acho que o código veio aí para isso mesmo, para tratar desses anseios nossos aí, tem que valorizar a advocacia. Então, provimento parcial está lá no 354. Quando a gente bater um papo aqui, um pouco de pergunta, eu quero ver se vocês trazem alguma coisa de pergunta para a gente tentar esmiuçar isso o máximo, mas, regra geral, aquilo que trouxer na contestação, que não é resistida, o juiz já dá sentença. Se dá sentença, se não recorre, transitou. Se recorre e não tiver efeito suspensivo, porque a gente sabe que o agravo do instrumento tem efeito suspensivo direto, cabe execução parcial da decisão. Aí é o dia a dia, a habilidade que vai demonstrar como que o tribunal vai se comportar dessa forma. Aí, finalmente, vamos falar da observância da jurisprudência dos tribunais. Artigo 925 e artigo 926. Esse, olha, talvez seja um dos pontos que mais vai trazer celeridade ao processo. Tirando os pontos que eu gosto mais, que é do honorário, das férias do advogado, eu acho que esse é importantíssimo, porque nós tínhamos poucas súmulas vinculantes que obrigavam o juiz de primeiro grau, poucas. Até porque para se construir uma súmula vinculante vai anos de trabalho de advocacia. E depois a gente tinha que ficar apresentando jurisprudência para o juiz como se aquilo fosse a impressão de que nós estamos dizendo para o juiz que o tribunal sabe mais que ele e ele tem um prazer de julgar contra a jurisprudência que a gente junta. A impressão que se dá é essa. Hoje não. Os tribunais vão sendo obrigados da seguinte forma: o primeiro grau precisa verificar se tem súmula vinculante. Se não tem, ele tem que ver decisão do STF sem ser vinculante, STJ, TJ. Então significa que a jurisprudência do TJ também passa a valer. Não está expresso no código, mas eu quero crer da seguinte forma: eu preciso observar uma jurisprudência do Tribunal de São Paulo na minha decisão? Se o novo código do CPC é uma lei federal, eu não posso juntar uma jurisprudência do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais ou qualquer outro estado? Aí a prática vai trazer. Porque se o tribunal está vinculado à decisão de segundo grau, me parece que a decisão de segundo grau para aquele juiz está vinculado ao seu tribunal. Mas a lei é federal e o vincula ao Tribunal Superior. Então, quero crer que o tribunal vai resistir ao entendimento de jurisprudência de outros tribunais. E talvez nós vamos ter que esperar essa jurisprudência, que vem em outro estado mais madura, se tornar decisão do STJ ou STF, para aí sim eu começar a me valer disso. Eu acho que o Código Legislador não quis isso. Ele quis modernizar. Porque se eu tenho que esperar a jurisprudência chegar no STJ para passar a valer em âmbito nacional, eu estou aguardando um amadurecimento que vem de um outro tribunal. Seria dizer que um tribunal é melhor que o outro? Não é verdade. Se eu tenho uma decisão, por exemplo, no Paraná, porque lá no Paraná aquele tipo de caso é peculiar e o costume da região se antecipou a julgá-lo, e eu já tenho aquela decisão, ela vai me servir só de parâmetro? Ela não vai me servir de vinculação? O código não trouxe isso de forma expressa, mas fica para reflexão. É uma situação que vai nos colocar novamente ao código que vai parar de valer. Eu vou passar a falar: olha, no Rio de Janeiro o tribunal entende assim, excelência, e o juiz não vai dar a mínima para isso. Então, o que está expresso e garantido é que ele tem que seguir a jurisprudência. Entende-se de forma mais tranquila ou pacífica a jurisprudência do próprio tribunal e depois as decisões dos tribunais superiores. E depois nós vamos falar de sentença, e aí o juiz tem que seguir a jurisprudência na forma que está ou demonstrar a jurisprudência mais recente e diversa. Eu acho que logo logo vai acabar concurso para juiz, viu? Vão pedir para complementar a vaga, porque o novo código traz benefícios para advogado e obrigações para o judiciário. E aí eu vou falar da fundamentação da sentença, que está lá no artigo 487.
Lá no artigo 47 nós temos parágrafo 1º, aí tem item 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que merece uma leitura, tá? Então, artigo 487, parágrafo 1º, item 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é a fundamentação da sentença, que é o prato cheio por embargos declaratórios. Então, se o juiz não segue aquela listinha, está omissa, está obscura, está contraditório, não está segundo a lei. Então nós vamos pautar no embargo de declaração, lá nesses quesitos que o juiz tem que seguir na fundamentação da sentença. E uma delas que eu ressalto é o que nós estávamos conversando a respeito da jurisprudência. Se eu, na minha petição inicial, apresento lá na parte do direito, como a gente aprende, que aquela jurisprudência vai de encontro com o meu pedido, o juiz, para julgar de forma diversa, tem que apresentar a jurisprudência diferente daquela e mais atual, que vá de acordo com a sentença dele. Isso significa que, se o meu pedido é pautado em cima da jurisprudência, a sentença do juiz também se pauta e é obrigado por um dos incisos, dos itens do artigo 487 a se pautar por jurisprudência diversa. O juiz está livre para apresentar sentença sem jurisprudência, desde que eu não apresente na petição inicial ou que na contestação o réu não venha apresentando aquilo que fundamenta sua defesa. Se apresentar, o juiz ou segue a jurisprudência que está lá, ou nega a decisão da jurisprudência, apresentando jurisprudência diversa daquela e mais atual. Então, me parece que fica aí mais um cargo para o judiciário tocar, que é fazer a sentença não mais daquela forma enxuta, difícil até de embargar de declaração, que a vontade que dá de pedir nos embargos é para fazer outra inteira. Não tenho que omitir aqui, não serviu para nada. Eu estou com mais dúvida com a sentença do que quando ingressei com a ação. Dá a impressão disso quando a gente lê a sentença, às vezes, para embargar de declaração. Agora aqui não. Eu vou seguir os itens. Se eu não tenho aquele item na fundamentação, a sentença está sob pena de nulidade. Por quê? Porque se o juiz não supre nos embargos, ele anula na apelação. E se anula na apelação, meu processo volta lá para o primeiro da lista. Tem isso. Além de eu anular a decisão do juiz, ainda vou falar para eles, tem que julgar o meu primeiro que todo mundo. Então, me parece que o novo código, que podia já vigir hoje, quando vigir, vai trazer essa inovação, tá? Deu prazo para o juiz dar sentença em 30 dias. Quero crer eu, não está de forma expressa que seja depois de saneado o processo, natural, o processo tem que estar maduro, pronto para julgar. Mas o Código Antigo também trazia processo e o juiz não julgava a tempo, dizendo que faltava funcionário. Então, eu não quero ficar aqui alimentando expectativa, dizer, olha, a lei manda, o juiz vai cumprir. Nós vamos ver como isso vai acontecer na prática. Isso não quer dizer que pode ser requerido e combatido, está na lei. O juiz quer que nós cumprimos a lei, então ele tem que cumprir a lei. Ora, agora a sentença, pelo novo Código, no artigo 515, ela serve de título para ser protestado. É o SPC para o devedor judicial, alguns estão chamando assim. Então a sentença transitada em julgada, ela é título suficiente para me levar a cartório e protestar o indivíduo. Eu posso fazer isso agora, porque antes o cartório de protesto eu quero ir um pouco mais além, e aí a título de reflexão. Se a sentença tem fim comercial e pode ser protestada, talvez ela vá servir de cambial no banco. Se eu tenho uma sentença contra uma grande empresa que tem laço, posso trocar no banco. Eu posso fazer dela uma cambial. Então, se a sentença hoje pode ser protestada, depois do trânsito em julgado, passado todas as formalidades, né, passando a ter a sua vigência, ela pode ser protestada, para que o devedor tenha no rol ali o seu nome executado. É certo que o Serasa, o SCPC e outras instituições de crédito também trazem ali quem tem execução e tudo apresenta. O banco tem um sistema de checar isso com mais evidência, sabe que o indivíduo tem execução ou sentença no nome, mas o código veio justamente para validar essa situação. Tem sentença, pode protestar. Se pode protestar e tem valor comercial, eu acredito que os bancos não vão perder esse nicho de mercado. E talvez, se nessa sentença contém honorário de advogado, pode o advogado fazer uso.
né? Então, mais uma vez aí, eu acho que isso aí vai trazer benefício para a advocacia. O Código trouxe multa em recurso protelatório, isso já existia no embargo declaratório quando era protelatório, só que ela era de 1% e depois 10%, agora é de 2% e depois 10%. O legislador aumentou um pouquinho para tentar dar um estímulo, isso em grandes causas fazem diferença, em pequenas causas talvez o cliente vai dizer, doutor, eu topo, pode fazer que eu encaro. Então, aí vai ficar do dia a dia, né? Mudança é muito pequena, essa multa está lá no artigo 1025, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, aí eu não falo, eu quis trazer, mas eu não julgo isso como grande inovação, porque a diferença em percentual é muito pequena e isso só vai trazer diferença em grandes causas com valores relevantes. Vamos falar rapidamente agora um pouco de recurso. Então, vamos falar de agravo retido. O CPC acabou com o agravo retido, mas não tirou o direito. Porque é aquilo que eu venho alegar no agravo retido, eu passo a alegar em preliminar de apelação. Então, ao meu ver, o legislador tentou trazer um pouco mais de celeridade para o juiz segurar aquele agravo, a parte já sai contestando agravo, e depois isso vem e acaba sendo julgado em preliminar de apelação, então acaba com o agravo retido e vem a ser preliminar de apelação, não deixa de poder ser suscitado, e a gente sabe que na prática do dia a dia, mais vale um agravo de instrumento do que um agravo retido. Um agravo retido a gente usa às vezes, ou muitas das vezes, para não deixar esquecer de incluir na apelação. Eu falo isso porque eu também sou militante da prática, então agravo retido porque corre para fazer a apelação, esquece do quesito, mas se está no agravo retido, não esquece mais. Então agora vai ter que anotar, né? Porque tem que ser preliminar de apelação. É o mesmo agravo retido. Para gente que é da prática, mudou a formalidade, mas vai ser visto da mesma forma. Está lá exatamente no artigo 1012, parágrafo 1º. É o artigo da apelação que traz esse quesito preliminar. Agora eu vou falar do agravo de instrumento. Eu gosto mais que do retido. Acho que o retido, quando o agravo de instrumento passou a ser retido, a habilidade do advogado e dos colegas trouxe o instrumento, foi levar direto para o tribunal, porque o agravo retido ele não chega aos pés do que faz o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele tem agora algumas dificuldades. Eu, que sou um amante do processo civil no escritório, eu agravo de tudo. O juiz espirra, eu agravo. Porque eu acho que a gente não pode perder nenhuma oportunidade no processo. Isso serve para prestar conta na ordem, quando dizer, olha, eu trabalhei aqui, os honorários estão aqui, eu fui combativo. Isso demonstra eficácia do advogado, é instrumento jurídico, e a gente não pode se acanhar a questionar a decisão do juiz com medo do que ele vai dar na sentença depois, ou desagradar ele no agravo e depois achar que na sentença ele não vai dar a sentença porque não quer, porque você por vezes agrada ele no processo todo e no final ele te dá uma sentença que te desagrada. É o que a gente observa. Você devolve os autos no prazo correto, você cumpre com tudo que o juiz pede, ainda que ele não tenha esse direito, porque às vezes eles fazem requerimentos que nem está na lei. Quando não, ele fica de uma parte para outra, diga a parte, diga a parte, diga a parte. E você vai dizendo, porque não quer desagradar o juiz, né? E vai dizendo. E aí quando chega a sentença, sabe o que ele faz? Improcede todos os seus pedidos. Não adiantou nada agradar o juiz no processo. A figura do advogado é ser combativo. E o combate dentro do processo, o instrumento que nós temos é um agravo de instrumento. Só que agora ele foi criado um rol taxativo. Eu até trouxe aqui para fazer uma leitura item por item, mas eu prefiro que vocês possam fazer no artigo 1014, depois com calma. Então, saiu decisão interlocutória, vou lá no rol, ele é taxativo. Apresenta naquele rol? Não cabe agravo de instrumento. Apresenta, agravo de instrumento sem medo. Não apresenta no rol, volta para o escritório e deixa para lá. Vamos atrás do mandato de segurança, que sempre que não tem nada a gente arruma um jeitinho de fazer ele. Então o legislador tirou porque está tentando trazer para o processo mais celeridade. Mas eu não posso também ter um processo rápido com sentença injusta. Então se eu tiver uma decisão no processo
que aqui está limitando para algumas coisas, prova, perícia, depois vocês vão ver no rol. Se ele não me deu aquela condição e eu preciso, o juiz não entendeu o meu pedido da forma que deveria, ou talvez as provas ali não me convenceram e ele negou, busca por via do mandato de segurança, mas não deixa porque o CPC fala que agora agravo de instrumento é rol taxativo. O CPC vigente também tirou o instrumento e nós fomos lá e protocolamos direto no tribunal. Então, o trabalho do advogado continua e não é o CPC que vai tirar a nossa forma de combater. Mas trouxe essa situação de rol taxativo. Quando a gente tiver pelo autor, talvez a gente vai agradecer, que vai evitar o réu de procrastinar algumas dessas situações. Pelo que eu vejo aqui, parece que a partir do ano que vem vai ficar melhor advogado para o autor do que para o réu. Hoje é melhor para o réu, é o que parece. Mas vai ficar melhor advogar para o autor. Então, em suma, com relação ao agravo de instrumento, é isso. Aí vamos falar agora do juízo de admissibilidade. Tiramos mais uma da mão do juiz, que nenhum juiz me ouça, mas esse código de processo está bem melhor para o advogado. Ele tira o juízo de admissibilidade do juiz ACO nos recursos. Recurso ordinário, apelação, extraordinário e especial. Então, protocolo apelação, aquele juiz que acabou de me dar a sentença, aquela lá que desagradou, ele vem e fala que não preenche os requisitos e dificulta subir o meu recurso. Acabou. Agora, pressuposto de admissibilidade, intrínseco ou extrínseco, lá, no juiz é de quem? No tribunal, ou do tribunal para o Supremo, para o Superior, do Superior para o Supremo. E assim, eu só não sei como vai ficar o juiz de admissibilidade para as cortes, né, internacionais, que quando a gente está combativo no processo, a gente se perde no Supremo e ainda vai lá para fora fazer valer pacto sunt servanda e outras. Então aí já nesse quesito o código não abrange. Mas tira do juiz ACO o pressuposto de admissibilidade. Isso é excelente para a advocacia. Especialmente. Por quê? Porque o juiz acabou de me dar sentença contrária, eu estou apelando contra os quesitos dele. E sabe o que eu tenho que fazer na apelação? Elogiar a sentença dele. Dizer que, com todo respeito, dizer que a sentença dele merece o maior respeito, mas está contrariando todos os meus pedidos da inicial. E sabe por que isso? E essas peças vêm vindo e a gente vai absorvendo isso? Porque na medida que eu trato o juiz com todo respeito, procuro fazer toda aquela formalidade, enaltecer o juiz para ver se pelo menos ele admite meu recurso e deixa ser julgado lá. Eu não preciso mais disso. O respeito vai continuar, mas não precisa mais bajular a sentença. Não é mais ele que vai dizer se o meu recurso deve ser acolhido ou não. É justo com a advocacia. E sendo justo com a advocacia, é justo com a sociedade. Depois, vamos falar, e agora por fim, que eu acho que já cansei também um pouco, senhores, o embargos infringentes. Acabou embargos infringentes. Então, a legislação acabou com embargos infringentes, mas não tirou o direito. Porque agora, quando eu tiver uma decisão e o embargos infringente é para isso, não unânime no tribunal, eu não preciso mais embargar infringente. Eu não preciso correr mais no escritório, fazer o embargo, ligar para o cliente, marcar reunião, levantar documento, movimentar todo o escritório. São eles que vão fazer. Porque agora o embargo infringente é de ofício. O tribunal é obrigado, quando a decisão não for unânime, a enviar para outra turma para rever. Que a moda não pegue no Tribunal de Ética da OAB, a qual nós fazemos parte, né? Porque vai ter que julgar de novo. Então, o embargos infringente não acabou. Ele tirou da parte pedir ou ingressar. Mas ele tem que ser feito de ofício. Então, mais uma vez, o juiz faz por nós. A bem da verdade é essa. Ele vai ter que ser visto da mesma forma e revisto. Então, esses são alguns pontos que eu procurei ressaltar do novo Código de Processo. É claro que merece ainda muita leitura, muito estudo, muito dia a dia por parte da gente quando passar a valer, muito questionamento, mas aqui foi um pouco do que eu pude trazer para a gente bater um papo.